paz do Senhor aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos aprendendo a nossa lição número 7, o ministério da igreja. Então estaremos aprendendo sobre a palavra ministério. Nesta lição nós teremos o nosso texto áureo que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, nesta lição, querido professor, você vai explicar na sua classe esta questão ministerial das lideranças da igreja, tanto sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, em nossos tópicos da nossa classe, nós estaremos falando sobre esses dons ministeriais. A nossa verdade prática diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, devemos, como mestres, entender e ensinar a igreja que nunca devemos, julgar ou colocar um dom ministerial acima do outro, porque todos têm um objetivo: a edificação da igreja e promover a maturidade da própria igreja, ou melhor, de seus membros. A nossa introdução diz assim: nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios. Então, nós estaremos aprendendo que esses ministérios, ou melhor dizendo, serviços, em suas diferentes funções e ofícios para o uso da igreja. Ele tem como o objetivo qualificar biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Então, primeiramente, mostraremos, com base bíblico, que todo cristão, todos, exerce o ministério sacerdotal. Então, toda a igreja, olha só, ensine isso para os seus alunos, toda a igreja, ela tem um ofício sacerdotal, não é apenas olhar para a plataforma da igreja, e sim, toda a igreja, é o sacerdócio universal de todos os crentes, que habilita a nós ministrarmos diante de Deus. Vale lembrar que a palavra ministro, ela vem de escravo, de serviço, de servo. É como Paulo trata lá na carta de Coríntios, aonde ele chama nós como ministros, ou melhor, remadores de galé. Então, esse é o nosso trabalho. É como você estivesse na galé romana, lá no porão, remando, conforme o ministro está lá tocando o tambor. Conforme ele toca o tambor, assim nós remamos dentro de uma só sintonia. Porque é o Espírito Santo que dá o mover da igreja dentro dos seus ministérios. Então, nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. É isso que eu falei aqui. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, líderes e membros, todos estão na mesma embarcação, realizando o ministério que o Senhor te deu. Todos, então, são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos.
O que a introdução está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que existe o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são chamados para ministrar, mas existem pessoas específicas que Deus escolheu para ofícios específicos. Esses ministros são chamados por Deus e têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. É isto que indóitos, é isto que neófitos, eles não entendem. Eles não entendem que alguns são chamados para liderar, alguns são chamados para pastorear. E não adianta se levantar contra aquilo que Deus escolhe, contra aquilo que Deus chama. Aprendemos e olhemos para a história de Coré e seus seguidores. Amém? Então vamos para o nosso primeiro tópico, sobre o ministério sacerdotal de todo crente. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança, porque na nova aliança, na igreja, nós não temos uma tribo específica para fazer o trabalho sacerdotal. Não existe tribo de Levi na nova aliança. Todos os crentes receberam o sacerdócio universal. Jesus, na cruz do Calvário, aleluia, derramou seu sangue por todos os crentes. Todos os crentes receberam perdão dos pecados. Todos os crentes receberam a graça maravilhosa de Cristo. E em modo de gratidão, nós executamos o lindo ministério sacerdotal na obra de Deus. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, dentro do primeiro tópico, para nós fazermos uma síntese aqui, a prática do sacerdócio começou bem antiga. Nós lembramos que não existe sacerdote antes da instituição levítica, antes de Moisés, instituir o sumo sacerdote Arão, a descendência de Arão e toda a tribo de Levi. Os pais da sua casa, o líder, ele era o sacerdote. Então, numa família hebreia, o pai de família, ele era o sacerdote na esfera familiar. Esta evolução depois começa a se evoluir o sacerdote da antiga aliança. No princípio, surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios às cabeças das famílias. Então, essas famílias, esse líder da família, esse cabeça da família, era o próprio sacerdote. Então, nós vemos, eles efetuando sacrifícios. Você pega o livro de Gênesis, você vai ver Abraão, você vai ver Isaac, você vai ver, líderes, cabeças de família, oferecendo os próprios sacrifícios para a sua prole. Na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família executando essa função. Depois, Israel como nação, então, Moisés instituiu o sacerdócio levítico. Lá no Sinai, o Senhor limitou esse trabalho sacerdotal à família de Arão e à família de Levi. Então, o nosso primeiro subtópico do primeiro tópico, você, querido professor, explique gradativamente para que o povo entenda como começou pelo pai de família até a instituição dos sacerdotes hebreus. Depois, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento, apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Quer ver o que diz
a Bíblia. Vamos ver aqui, livro de Hebreus, querido professor, se você querer mostrar lá para a sua classe, no versículo 1, diz assim: ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, querido professor, mostre para a igreja que hoje nós temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Então, ele operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então, uma vez só, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou seu sangue como um cordeiro perfeito, e uma única vez, e não sendo necessário outro ou qualquer tipo de sacrifício. Então nós não realizamos sacrifício. Então a igreja, ela constitui hoje o sacerdócio universal de todos os santos. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote já realizou o sacrifício. Então todos nós que estamos, em íntima comunhão com o reino de Deus, nos tornamos sacerdotes, para o nosso Senhor Jesus. E como sacerdotes, você vai ver que na igreja nós oferecemos o nosso próprio corpo vivo em sacrifício de louvor ao reino de Deus. Então, nós continuamos ministrando. Como assim, querido professor? Como assim que nós continuamos ministrando? Porque nós temos um papel de ministração como crentes, como servos de Deus e como aqueles que estão predestinados para o grande arrebatamento da igreja. Que tipo de ministração? Então deixa eu falar aqui. Nós ministramos o nosso louvor como frutos de nossos lábios. Qual é a instituição terrena que tem louvor em seus lábios? Apenas a igreja. Louvor não é música. Música fala de qualquer coisa. Louvor engrandece, glorifica a pessoa amada do Senhor Jesus. Então nós ministramos a nossa adoração. Nós intercedemos pelos outros. Quando você está andando aí no seu bairro, aí onde você está me assistindo, está andando, indo para casa, e chega alguém para você, fala do problema que você está passando, e essa pessoa diz assim: irmão, bota o meu nome lá no caderno de oração da igreja, ora por mim. O que você está fazendo? Você está fazendo um papel sacerdotal, você está ministrando a intercessão pela vida dos outros, a oração. Pergunto de novo, reza qualquer igreja aí para fora, qualquer seita, qualquer outro segmento religioso, rezas ele tem, mas qual é a instituição do planeta Terra que tem a oração diretamente a Deus, uma oração que vem do fundo da alma? É apenas a igreja do Senhor Jesus. Então a oração é ministração que nós realizamos como sacerdotes de Cristo, e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a igreja, ela tem a pregação nos lábios. Você, querido aluno, que quem sabe está assistindo no nosso canal do YouTube e nos nossos outros canais da igreja, está assistindo esta pré-aula, você está pensando assim: poxa, eu não sabia que eu era um sacerdote do reino. Você tem louvor, você tem intercessão e você tem a pregação nos teus lábios.
Você, então, é sacerdote universal do reino de Deus. Sim, você é sacerdote e você é útil. E mais do que isso, nós nos mantemos em comunhão direta com Deus. O nosso terceiro subtópico, aqui do primeiro tópico, fala sobre uma doutrina bíblica resgatada de forma protestante. Eu quero destacar aqui o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio. Por quê? Porque tem igreja que só o obreiro realiza a obra. Por exemplo, os nossos amigos católicos, o sacerdote é só realizado pelo padre, é só realizado, quem sabe, pelo diácono, é só realizado, quem sabe, pela freira, porque lá eles têm um vigário, eles têm um representante legal, que é o bispo dos bispos, que é o Papa. Mas nós, com a reforma protestante, que aconteceu com Lutero, no século XVI, nós entendemos que o sacerdócio está com a igreja inteira, como está na doutrina bíblica. E lembram-se que uma das nossas bandeiras da reforma é sola escritura. Somente a escritura é a nossa regra de fé. Nenhuma bula, nenhuma outra artigo vai ter o peso da Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada mostra que toda a igreja era atuante. Nós sabemos que muitas igrejas não foram levantadas por um apóstolo, não foram levantadas por líderes nem pastores, foram levantadas pelos membros. Nós temos como exemplo a igreja de Antioquia, a própria igreja de Roma, foram levantadas por discípulos que levantaram estas igrejas. E essas igrejas nós temos como a principal doutrina o sacerdócio de todos os crentes para a glória de Deus. No nosso segundo tópico, nós aprendemos sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Então, a estrutura do ministério, ela está ligada no ministério quíntuplo, que, como você está vendo aqui, Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Um ministério quíntuplo. E nós devemos entender isso. Aonde que está baseado o professor? Está baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Temos que entender também que existem alguns que dizem que alguns ministérios já se passaram, já não existem. E não é bem assim, e nós estaremos aprendendo nesta lição. Primeiro que eu quero falar é sobre o ministério de apóstolo. Alguém enviado para uma missão. Alguns até interpretam o ministério de apóstolo como um ministério de missionário, mas nós sabemos, dentro de um curso de missiologia, que existem a diferença entre missionário e de apóstolo, tá? Qual era o requisito para ser um apóstolo? Um apóstolo, como requisito, ele era alguém que tinha estado com Jesus em vida. E esta era uma das grandes críticas ao ministério do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não tinha estado com Jesus em vida. Então, por isso que na carta de Coríntios, Paulo ele faz a sua defesa do seu apostolado. Também para ser apóstolo,
teria que ser uma testemunha da ressurreição de Jesus, que Paulo também não tinha sido essa testemunha. Ter visto o Senhor, ou seja, ter visto o Senhor. Daí o apóstolo Paulo faz a sua defesa, que em revelações ele tinha tido com o Senhor Jesus. Esse apóstolo tinha que ter operação de sinais e maravilhas. Então você está vendo que um missionário é diferente de um apóstolo. Existem missionários que vão para o campo missionário, eles fundam a igreja num local que não tem, ganha muitas almas, funda a igreja, faz a tradução para a língua do povo, mas às vezes não opera sinais e maravilhas, ou não teve a experiência de ver o Senhor, tá? Mas existe o ministério de apóstolo. No Novo Testamento, lembra e frisa isso na sua lição, querido professor. No Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como ofício de apóstolo. Então, nós na Assembleia de Deus, nós não chamamos ninguém de apóstolo, mesmo que alguém possa estar realizando a função de apóstolo, mas não que ele vai ter o ofício de apóstolo, tá? Vale lembrar isso aqui. Se por acaso você ficou com dúvida, dentro desta pauta, nos comentários do YouTube, coloque a pergunta lá que estaremos respondendo com bom grado e ajudando o querido professor, tá bom? A segunda é a situação de profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, o profeta era o porta-voz de Deus. Mas lembre, o profeta do Antigo Testamento é diferente do profeta do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento, ele exorta, ele consola e ele traz a revelação de Deus para a pessoa. Só que lembrando, há uma diferença do ministério de profeta e dom de profecia. Pode ser que aí na sua congregação, na sua igreja, tenha alguém que tem o dom de profecia. E pelo Espírito Santo, o Espírito Santo usa ele em profecia, em dom de profecia, mas ele não é profeta. Ele tem ministerialmente o dom da profecia. Temos que deixar isto muito bem claro. Contudo, a Escritura distingue, então, o profeta do dom. Assim, alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos podem exercer o dom de profecia. Existem algumas igrejas, e me escute bem aqui, algumas igrejas que dizem assim, principalmente dentro da teologia, chamamos dos cessacionistas. Porque não existe dom de profecia, isso se findou, eles vão mostrar o texto bíblico dele, mas o mesmo texto que fala sobre o dom de profecia, fala sobre o dom de conhecimento. Se ainda existe o dom de conhecimento na palavra de Deus, quer dizer que ainda não se findou o dom da profecia, tá? Vamos deixar muito bem claro contra alguns erros, teológicos que alguns cessacionistas ficam jogando internet afora. O nosso terceiro dom que eu quero falar aqui é o de evangelista, cujo ministério é centrado na salvação de almas, pessoas específicas que o Senhor Jesus chamou para ganhar almas. E o último, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre
de ensinar. Então, o pastor vai apacentar, vai aconselhar, vai abraçar, vai ajudar esta ovelha que está no aprisco, e o mestre estará ali ensinando a igreja. Glórias ao Senhor. O nosso segundo subtópico desse segundo tópico fala sobre o serviço também dos diáconos e dos presbíteros. Os diáconos foram instituídos para fazerem o trabalho social, e não é menos importante. Pelo contrário, os diáconos na igreja primitiva, eles foram instituídos para uma grande obra no meio apostólico, para os apóstolos não pararem de ministrar a palavra de Deus, ganharem alma, salvarem alma. Os diáconos estavam ali na retaguarda, fazendo trabalho social super importante para a igreja do Senhor. E me escute bem, nada vale você chegar numa casa, você ganhar toda a família para Jesus e você ver que a família está passando necessidade. A obra, ela tem que ser completa. Chega os presbíteros ganhando as almas, e logo atrás vem os diáconos ajudando na parte social. Então, por isso que a palavra diácono vem de servir. E também os presbíteros, que se refere aos anciões e aqueles que presidem a igreja. O presbítero supervisiona, preside, faz função pastoral, pregação da palavra, e entendendo, tanto diáconos como presbíteros sejam marido de uma só mulher, bom exemplo, um bom marido, a sua esposa uma boa esposa, os seus filhos educados, exemplos para a igreja, obedientes ao seu pai, à sua mãe, e uma bênção para a igreja. E o nosso terceiro tópico e último, as qualificações para o ministério. As qualificações, primeiro, de natureza moral. Então, esse ministério, ele não está ali para causar escândalo. Ele não está ali para envergonhar o evangelho, mas sim para ser um exemplo para toda a igreja. E a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, vai estar, querido professor, você faça o estudo aí no seu lar sobre esses textos, que vai estar ensinando que ele não pode ser uma pessoa apegada ao dinheiro, não pode ser uma pessoa que venha se corromper na administração. Pelo contrário, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, que não possa ter nenhuma falha que pode ser apontado. Lembrando, todos nós somos homens, todos nós temos defeitos, mas no ministério nós devemos sermos irrepreensíveis, como diz a lição aqui, que não tenha ninguém nada, nenhuma acusação contra o servo do Senhor. As qualificações da natureza social. Esse ministro, ele não pode ser soberbo, não pode ser arrogante, não pode ser orgulhoso, não pode ser obstinado, tem que ser uma pessoa maleável, uma pessoa que saiba ouvir. Ele não pode ser aquele que diga: a minha ideia é essa, eu não mudo, tem que ser do meu jeito. Pelo contrário, ele sempre está visando o bem, o melhor para a igreja. Então, esse ministro em ordem social, ele não pode ser teimoso e nem pode ser arrogante, e nem ser uma pessoa irascível, ou seja, uma pessoa braba, uma pessoa irada. Então, ele não pode ser truculento, não pode ser violento, ele não pode ser colérico, mas uma pessoa que pensa duas vezes antes de tomar uma atitude. Uma pessoa não pode ser uma pessoa descontrolada, mas, como diz a própria palavra, tenha domínio próprio, seja temperante, seja benigno. Então, existem essas qualificações para o ministério, morais, sociais, conforme nós estudamos aqui.
Então, a nossa conclusão. Nessa lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus. Então, escute a conclusão. Todo crente, ele está biblicamente autorizado e tem o privilégio de apresentar tanto ele como a vida de outras pessoas diante de Deus. Lembre-se da intercessão, lembre-se da oração, lembre-se do louvor, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus da igreja. E nós vimos aqui o ministério quíntuplo, de profeta, apóstolo, mestres, doutores, evangelistas e também o ministério do diácono e do presbítero ou ancião. Então, eles devem ser vistos como dons da igreja. Então, nesta feita, nos despedimos aqui. Que Deus abençoe a sua aula na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima. Deus os abençoe.